Voltando aqui para mais um vídeo dessa saga de que eu vou aprender a desenhar junto com vocês, tá? Eu já fiz 3 vídeos dessa sériezinha. Os dois primeiros vídeos é falando sobre materiais, o segundo vídeo é falando de como segurar um lápis, como aprender algumas técnicas que eu ensino lá, que eu penso que eu sei, mas eu sei, não sei, passei, eu sei. E esse vídeo agora a gente vai falar sobre formas geométricas, referências e ver além da referência, né? O que há por trás daquilo ali. A gente vai precisar, nesse iniciozinho, aprender um pouco mais sobre as referências, aprender um pouco mais, criar uma memória, né? Dos desenhos que a gente faz, que a gente conhece por aí. Vocês estão vendo a zoada de fundo, mas é que o pessoal tá ficando doido aqui na outra casa. E para a gente poder fazer os nossos próprios desenhos. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Amanda, eu sou aqui do canal AJ Arts. Queria pedir já para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, para vir nessa saga que eu estou fazendo aqui de aprender a desenhar sozinha. Eu vou aprender a desenhar sozinha junto com vocês, e tudo que eu for aprender eu vou passando aqui para vocês. Deixa eu puxar vocês aqui pro papel pra gente começar a fazer logo esse negócio, tá? Antes de pesquisar as referências, a gente vai mexer com forma geométrica. Bora lá. A gente vai utilizar formas simples e formas orgânicas. Como assim, Amanda? Gente, olha, isso pode não ter no livro, pode ter no livro, mas perdoe eu. Ó, as formas básicas, né, são as formas geométricas que a gente estuda no colégio. Um quadrado, um círculo, um cilindro, um cone, né, ou um triângulo. Que mais? Tem trapézio também. Tem várias formas geométricas que a gente estuda, que isso daqui a gente vai usar como base para os nossos desenhos, tá? Isso aqui vai ser uma base. A partir dessas formas quadradonas aqui, você pode até marcar aqui o meio delas, né, para a gente ter uma noção mais ou menos de onde que é o meio de cada um, que isso aqui pode funcionar melhor para a gente depois. Formas aqui. Vou entrar em detalhes no próximo vídeo, que eu acho que merece um vídeo só para as formas em 3D, né? Que no caso, o quadrado, a gente puxa aqui. Isso aqui vai ser para dar profundidade para o nosso desenho, tá? E já mexe um pouco com perspectiva e tal. Vou tentar passar o que eu sei de perspectiva para vocês, que eu acho bem, assim... Eu não entendo muito, mas o que eu puder passar, eu vou passar, tá? Se tiver errado, se tiver certo... Errado eu acho que não vai... Assim, 100% errado eu acho que não, mas vai ter um pouquinho de coisa certa. Aqui é só para dar profundidade para o nosso desenho, tá? As formas em 3D. Aqui, ó. Aqui você pode fazer um quadrado na frente, um quadrado atrás, né, na frente, e a gente liga os pontinhos aqui. Aqui, ó, o retângulo, a gente pode fazer um retângulo aqui, outro retângulo atrás e liga os pontinhos. Isso aqui eu vou mostrar melhor para vocês, porque nesse primeiro desenho a gente não vai precisar tanto de umas formas em 3D, tá? Isso aqui vai ficar pro próximo vídeo. Que eu acho que elas merecem, né? Um trabalho um pouco melhor, tá? Pra gente começar a desenhar mesmo de fato, eu acho que essas daqui a gente já consegue tirar alguma coisa legal só das formas básicas, tá? Essas formas aqui, elas são umas formas mais retas, mais, assim, tipo, não tem uma forma muito orgânica. Então, a partir dessas daqui, a gente pode fazer as formas orgânicas, que são as formas que são um pouco mais arredondadas. Tipo, é um quadrado, só que um quadrado um pouco mais arredondadinho nos cantinhos. O círculo também a gente pode torcer um pouco esse círculo, aí ele acaba virando uma elipse, tá? O retângulo aqui também, a gente pode dar uma torcida nele. Ó. Aí já cria outras formas de um pouquinho mais orgânicas por elas estarem esses arredondamentos, né, nos cantos. Isso aqui em 3D fica mó legal. Fica mó legal mesmo. Formas orgânicas. Pronto. A partir disso daqui, que é uma explicação bem básica, bem simples mesmo, assim, bem michuruca, porque eu não tenho tanto entendimento assim, mas é bem michuruca, mas a partir disso daqui, a gente vai montar a nossa referência. Eu preferi trazer para vocês uns sites de pesquisa, tá? Vou deixar aqui do lado uns sites de pesquisas que eu gosto de fazer algumas pesquisas de referências e tudo mais. O tipo de... Dependendo do desenho que eu tô fazendo, eu prefiro
imagens que têm uma qualidade um pouco maior. Então, eu pesquiso sites de wallpapers, sites que são de planos de fundo, né? Aqueles papéis de parede também, que eles são melhores para a gente poder ver os detalhes que estão fazendo. Principalmente se você trabalhar com realismo, algo que precise ser mais detalhado. Pois é, como eu falei para vocês, no primeiro momento a gente vai utilizar primeiro as formas planas, só para a gente ver mais ou menos como é que a gente pode fazer e encaixar aquilo ali. Eu preferi o Pinterest, tá? E eu escolhi essa referência aqui dos estudos Gimli. Não sei se vocês conhecem, né? O estudo Gimli é um estudo de animação que a gente tem aí há muitos anos, né? Fazendo várias animações desse estilo fofinho. Eu escolhi esse daqui, que é o Meu Amigo Totoro, tá? De uma das animações, pra gente poder desenhar, que eu acho que é o mais fácil, bem facinho mesmo, assim, bem simples, pra gente começar a fazer e tentar ver mais ou menos o que é que tem por trás da referência. Eu recomendo sempre você iniciar por coisas mais fáceis, principalmente você que está iniciando assim do zero agora. Coisinhas mais fáceis, mais delicadas, que assim não é nem tão delicada, mas algo mais fácil que vai te trazer um sentimento de dever cumprido e que você consiga fazer alguma coisa. A primeiro momento, eu não quero que a gente veja isso aqui, ó. Gente, eu não sei mexer no sketch, tá? Que é só pra mostrar mesmo pra vocês, mais ou menos. Eu não quero que a gente veja isso aqui, ó, esses detalhes aqui, eu não quero que a gente veja. Eu quero que a gente foque na forma do Totoro, tá? Não sei se você percebe que aqui nele é um círculo. Essa parte de baixo aqui dele é um círculo e dentro tem outro círculo. Tipo, um círculo dentro do outro círculo, não sei se vocês conseguem perceber. A cabeça dele também é um círculo meio achatado. Não sei se vocês percebem isso. E aqui também é um triângulo, só que é um triângulo achatado, tá? Tipo, ele é achatadinho aqui em cima. Isso aqui também eu acho legal a gente perceber. Aqui na cabeça dele a gente pode ver também um triângulo aqui nas orelhinhas dele, outro triângulo aqui e tipo um cilindro aqui, tá? Vocês conseguem perceber isso? Aqui tem uma linha reta e aqui na cabeça dele também tem tipo a gente pode fazer uma elipse, só para dizer que tem alguma coisa aí na cabecinha dele, tá? Aqui também, ó, a gente percebe um mini triângulozinho aqui e um mini triângulozinho aqui. Então, meio que o Totoro, simplificado, ele fica mais ou menos assim. Aí aqui também a gente pode pegar esse vermelho, além dessa bolinha aqui, tá? A gente pode meio que moldar essa forma, né? Ela vai ligar pra cá e vai ligar pra cá. Aqui, ó, pra cá. Então, meio que vai ficar isso aqui. Isso aqui é o Totoro, mais isso aqui. Eu não sei se eu consegui passar o que eu queria que vocês vissem no desenho, tá? Mas é a gente simplificar o máximo possível a imagem que a gente está vendo para poder passar para o papel. Vou até pegar o mesmo tamanho também, como tá aqui do lado, né? Daqui do ladinho, a gente consegue ver direitinho como é que é o tamanho, a proporção e tudo mais, tá? A outra coisa também que eu acho legal é a gente marcar mais ou menos o meio da folha, na parte de cima e na parte de baixo. Marcar o meio da folha, tá? Mais ou menos o meio da folha. Por isso que é legal a gente ficar treinando as formas básicas e ver onde é que tá mais ou menos o meio. Pra gente também marcar esse meio na nossa referência, tá? Tipo, mais ou menos o meio da folha aqui, ó. Peguei aqui mais ou menos o meio da folha, que vai ser a parte onde vai ficar, ó. Na parte de cima desse meio, a gente vai ter a cabeça do Totoro e na parte de baixo a gente vai ter o corpinho dele. Então, se a gente marcar o mesmo meio aqui, simplificando, a gente pode fazer dessa forma, tá? E para treinar isso daqui também tá no vídeo anterior, gente, ou tá nos vídeos anteriores. Vejam os vídeos anteriores que eu ensino mais ou menos como você ter controle da sua mão para poder fazer essas linhas mais retinhas, apesar de que aqui tá meio torta. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma bolota aqui em cima, que é a bolota da cabeça do Totoro. A gente vai pegar outra bolota maior aqui, ó. Que é a parte das pernas do Totoro. Ó, esses círculos aqui, você pode fazer com a mão solta mesmo,
fazer várias vezes no mesmo local, aí você escolhe depois um traço que você acha que tá mais certinho com o círculo, tá? O restante você apaga. Mas de forma bem simplificada, ó. Isso daqui. A gente percebe que essa parte junta aqui, ó. Aqui também junta, né? Cabeça do Totoro meio achatada. Até arredondar mais aqui, ó. Ele é bem redondinho. O início do Totoro. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? A gente pode fazer o triângulo aqui em cima da cabeça dele, ó. A gente percebe que esse vão aqui, ó, entre a cabeça dele e o guarda-chuva é pequeno. Então, a gente não vai fazer um vão, tipo, o guarda-chuva dele vai ficar bem aqui em cima. Não, o guarda-chuva dele vai ficar um vão pequeno. Então, é mais ou menos uma distância disso aqui. Isso aqui você também vai vendo com o tempo. Quanto mais você estuda, quanto mais você desenha, mais você consegue ver essa proporção, né, dos tamanhos de entre uma coisa e outra. Aí a gente vai puxar aqui e a gente vê também, ó, que o guarda-sol, ele não vai até o final do corpo do Totoro, né? Que a gente tem umas linhas também. A gente vê também aqui que tem linhas no desenho, ó. Opa! Ó, que tem linhas aqui, ó, que mostram mais ou menos aonde vai terminar e onde vai começar as coisas. Então, essa parte do Luiz não tá conversando. Essa parte aqui do sombrinho do Totoro, ela vai ficar um pouco aqui, ó, no início do bracinho, aliás, bem no início do bracinho dele. O bracinho dele vai ficar aqui mais ou menos, ó, embaixo da linha. Aqui, ó, vai ter um bracinho dele, embaixo da linha. E aqui vai ter o outro bracinho dele que vai passar um pouquinho aqui em cima desse triângulo, do meio da folha. Vem pra cá, ó. Triângulo. O sombrinho, né, como eu falei, ele vai terminar aqui, ó. Entre o braço e o começo do rosto do Totoro. Então, ele vai terminar aqui, ó. Então, vai ficar aqui. Puxa aqui pra cima. E amassa aqui. O final dele é depois do corpinho, né? Vou até arredondar mais ainda o corpinho dele. No final do corpinho aqui, você puxa o final da sombrinha, tá? Do guarda-sol, sombrinha, guarda-chuva. Tanto faz. A linha aqui, ó, você percebe que a linha do meio da folha, aqui, ela é um pouco próxima dessa linha aqui também. Ah, você pode fazer essas linhas aqui com régua, tá? Não tem problema você fazer com régua. A régua tá aí pra ser usada. Eu não vejo esses negócios do pessoal falando, ai meu Deus, não pode usar régua, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Cara, você tem pra usar, você tem, usa. Oxi. Vamos lá. Fiz aqui a linha, fiz a cabeça, o sombrinho, né? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer as réguas não, como é? As orelhas dele, as orelhinhas, né? As orelhinhas dele, você vê que é mais ou menos, ó, entre o meio e entre essa parte aqui final, ó, ele fica mais pra lá. Ele não fica no meio. Se fosse no meio, eu ia ficar bem aqui no meio. Então, não fica no meio, ele fica mais para lá. Então, para ele ficar mais para lá, a gente vai fazer ele mais para lá do meio. A gente pode marcar aqui o meio, se você quiser, né? Marcar aqui a distância do meio e fazer ele mais para cá, ó. Aí faz um triângulozinho aqui, ó. Beleza? Aqui do outro lado é um pouquinho mais diferente, né? Porque esse lado aqui, ele é um pouco maior. Então, você pode marcar o meio. Aqui, ó. O meio vai ser mais ou menos aqui. E fazer um pouco mais pra lá do meio, mas também sem encostar nessa linhazinha aqui, ó. Que é a linha do guarda-sol. Então, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Triângulozinho. Tá? E a gente tá fazendo o nosso Totoro. Aqui, se você quiser ainda arredonda mais, ó. Você vai vendo, vai ajeitando os detalhes e tudo mais. Isso daí a gente vai ver já já. Os pezinhos dele, ó, é só um triângulozinho que você vai fazer aqui embaixo. Ó. Você só vai puxar aqui reto, ó, retinho, e puxar pra cima. Reto, puxar pra cima, que é como se fosse um triângulozinho. Triângulozinho. Os pezinhos do Totoro. Bem esquisitinho ainda, bem esquisitinho. Mas a gente vai conseguir fazer esse negócio.
Esse círculo aqui, você pode marcar até o meio dele aqui, ó, se você quiser. Você marca o meio aqui desse círculo, que esse meio aqui é mais ou menos onde tá os olhos, o comecinho dos olhos do Totoro. Se a gente for passar uma linha aqui no meio, nessa marcação que a gente fez, os olhinhos dele vão ficar um pouco acima dessa marcação. Então, aqui a gente vai fazer 2 bolinhas. Pensa que essa linha tá passando bem no meio do rosto dele, tá? Então, a gente vai fazer uma bolinha de um lado e uma bolinha do outro. Essa parte é um pouco mais chatinha pra gente saber a proporção, né? Entre onde tá um olho e o outro. Mas a gente pode perceber que esses olhos, eles são próximos dessas linhas aqui na lateral, tá? Dessas linhas aqui da lateral. Então, a gente faz o quê? E são embaixo, é embaixo daqui, ó. Lá embaixo da orelhinha também. Então, a gente vai fazer o quê? Uma bolotinha aqui na orelha, embaixo da orelha, né? Aqui, ó, tchum. E outra bolotinha aqui também. Bolotinha, bolotinha. Quiser até aumentar um pouquinho essa bolotinha, pode aumentar. Mas é embaixo da orelhinha. E o nariz dele, a gente pode fazer aqui uma elipse achatadinha. Elipse achatadinha. A boca dele é só um traço. E eu acho que só. Aqui você faz um quadradinho aqui também. Ficou parecendo um ETzinho. E aqui a gente vai arredondar essa parte aqui de trás, ó. A gente arredonda essa parte de trás. Pronto. Aqui a gente já fez o esboço base para fazer o Totoro. Essas linhas também aqui, ó, na barriguinha dele, se você quiser já fazer logo também, você pode fazer. Mas eu recomendo para fazer isso aqui como se fosse o segundo esboço. Eu gosto de dividir o meu desenho em partes, então meio que esse daqui seria o primeiro esboço, que é o esboço básico, só com formas geométricas básicas, que a partir daqui eu consigo fazer o meu desenho. Então, aqui ele já tá no lugarzinho dele, já sei mais ou menos onde é que vai ficar. E aqui, a partir daqui eu já posso fazer o esboço de fato. Vou pegar minha lapiseira 09, tá? E o meu... E a minha borracha limpa-tipos, tá? Porque eu falei pra vocês. Se você não sabe que material é esse que eu vou usar, vai assistir os primeiros vídeos, os 2 primeiros vídeos que tá lá, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar o like, tá? Que eu sei que você esquece. O que que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui a borracha, pra gente dar uma apagada, né, nesses traços que a gente fez. Recomendo sempre usar um lápis assim bem fraquinho, tá? Eu fiz um pouco mais forte aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo, porque senão a câmera não pega. Aí agora aqui a gente vai começar a fazer o desenho de fato, tá? Essas formas retas aqui a gente vai transformar em formas orgânicas. Como assim? A gente vai começar a arredondar, né? Como eu falei pra vocês. Eu vou começar... Aliás, eu tinha esquecido até da folhinha, né? Ele tem uma folhinha aqui. Essa parte aqui, ela é mais retinha. Aí eu fiz tipo uma elipsezinha aqui, né? Esqueci dessa folhinha. Mas é isso. A gente vai fazer o quê? A gente vai arredondar tudo que a gente fez, ó. Puxa redondinho e sempre olhando a referência. Vendo os detalhes da referência, porque senão a gente se perde no desenho e assim vai, se perdendo a torta e a direita. Ó, arredonda. Aqui eu recomendo também você fazer o quê? Você fazer linhas de meio que dando continuidade uma à outra, né? Você puxa uma linha, sem fazer assim, ó, tchum, tchum. Puxa uma aqui, depois você puxa a outra em seguida, ó. Tem a separaçãozinha de um pezinho pro outro, daqueles triângulozinhos que a gente fez. Aí puxa aqui, ó. Aí aqui vai vir o quê? Uma bolinha, outra bolinha achatada e um triângulozinho assim, mais ou menos. Puxa aqui pro outro lado também, ó. Retinho. Aí aqui vai ter um triângulo, outro triângulo e outra bolinha. Tentando manter o mesmo tamanho. Se você não conseguir colocar do mesmo tamanho, recomendo você usar uma régua também, ó, para fazer aqui os dois ficarem do mesmo tamanho, ó. Deixar um tracinho assim, ó,
Pra ele ficar parecido. Mesma coisa a bolinha de dentro do olho, tá? Você pode usar umas linhas aqui pra poder colocar a bolinha dentro do olho. O narizinho dele, tá? O narizinho dele é achatadinho. Aí tem essa partezinha aqui, que tá na sombra, e outra parte está na luz. Não entendi direito mais ou menos como é que é esse nariz, mas... Como eu fiz todo esse tracinho aqui, ó, eu vou começar aqui, a arredondar aqui em cima também. Aqui vai ter 2 triângulozinhos cortadinhos. Um aqui. Um gancho. Ganchinho. Aqui. Subiu aqui. Achata aqui em cima. Puxo as linhas. Puxo aqui atrás também, ó. Aqui tem uma linha aqui atrás. Vou puxar outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui. Aqui em cima tem só uma bolotinha aqui, ó. Tchum. Se você quiser virar também a folha, tá? Não tem problema. Não vejo necessidade de você deixar a folha totalmente reta. Eu deixo aqui pra facilitar um pouco a minha vida e a vida de vocês, né? Vocês verem direitinho o que eu tô fazendo. O que eu vou fazer agora? Eu vou só puxar aqui, ó. Tem um fio aqui, outro fio aqui e outro fio aqui. Esses fiozinhos aqui, eles terminam antes do bracinho dele, tá? Mesma coisa aqui do outro lado. Eles começam aqui embaixo do olho, um pouquinho abaixo do olho e aqui. E terminam antes do braço. Aqui na barriguinha dele, a gente vai fazer o quê? Uma seta, né? Que parece uma setinha aqui. Bem no meio. Ele tem o quê? 1, 2, 3, 4. Então, são 5 setas. 5 aqui e 4 em cima. Então, a gente tem que distribuir 5 setinhas aqui. Então, eu começo com uma do meio. São 3 desse lado e 2 desse. Então, vai ser 3 aqui. Vou botar uma menorzinha aqui nessa mesma... Ó, vou fazer uma linha, na verdade. Acho que a linha facilita mais a minha vida. Ó, vou fazer 2 linhazinhas torta. Linhazinha torta. E vou fazer as setas aqui, tá? Quando tem 3, eu recomendo sempre você fazer a primeira, faz a última. Aqui, ó, menorzinha. E aí você faz a do meio, porque aí você vai ter noção de onde colocar a seta. A setinha do meio. Mesma coisa aqui desse lado. Vai fazer aqui. Aí puxa aqui, ó. Setinha. E aqui a setinha. Você pode fazer um triângulo e fazer depois arredondar esse triângulo. Vou até arredondar mais ele aqui, ó. Vou puxar aqui mais ainda, porque eu acho que ele precisa ser mais fofinho, tá? Isso aqui você vai corrigindo na medida que você vai fazendo. Quanto mais você faz desenho, mais você aprende a corrigir esses traços assim. Aí eu acho que agora ficou melhorzinho. Puxa aqui, engorda mais um pouquinho aqui. Deixa mais xoxudinho. Pronto, esboço 2 feito, tá? A partir daqui você já consegue fazer um ótimo desenho. Se você quiser ainda, você pode marcar bem levinho aonde que fica a sombra do Totoro. Marca aqui a sombra. E aqui. Pronto, ó. Mais pra frente a gente vai pintar esse desenho, né? Eu não vou pintar ele agora. Mas eu acho que deu pra ensinar mais ou menos alguma coisa, né? Do que eu sei. Espero que vocês gostem, né? Dessa parte. Ó, e fica assim, tá? Aí você apaga tudo que tiver de torto aqui no desenho. Não é nem de torto, né? As linhas que você não vai precisar mais. E tá pronto pra fazer um desenho, tá? Fazer o desenho por cima. E... eu esqueci aqui, ó.
Os triângulozinhos aqui. Não fica igual, idêntico, não vai ficar, né? Até porque cada pessoa tem seu traço, mas eu acho que dá pra fazer bons desenhos com essa basezinha que eu mostrei pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. A gente conseguiu fazer o Totoro, tá? Com formas simples, sem precisar entender muito de perspectiva, essas coisas tudo. Calma que a gente vai entender ainda, tá? Que eu também que preciso entender pra passar pra vocês. Se eu não entender, como é que eu vou passar? Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. E a gente aprendeu a fazer nosso primeiro desenho usando formas geométricas. E é isso. Beijo pra vocês e até o próximo desenho. O próximo vídeo vai ser legal, tá? Eu recomendo vocês. Tchau. Cheiro no sovaco, mantenha o sovaco limpo!